Pois bem, pessoal, eu só vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Não vale a pena de jeito nenhum comentar, falar ou muito menos discutir política aqui no Brasil. Nesse vídeo de hoje eu quero fazer um desabafo a respeito de tudo que está acontecendo e falar por que não vale a pena falar sobre isso. Porque a gente sabe que aqui no Brasil a sacanagem reina. E a verdade é que os benefícios que todo mundo aí do governo tem são benefícios até maiores do que de imperadores, de impérios antigos, de impérios medievais, etc. Cara, o poder que eles têm é maior de reis que tiveram muito mais glória e que até hoje são falados na sociedade. O poder que esses caras têm, meu Deus do céu. Eu acho que é possível comparar eles com Nero, comparar eles com Alexandre o Grande. Eu acho que dá pra comparar com esses caras. Dá pra comparar com esse povo aí. Eu acho que a Rainha Elizabeth, eu acho que fica no chinelo em comparação a esses caras. Porque a sacanagem reina no Brasil e, de fato, a sacanagem transforma o poder deles em algo muito maior do que o rei e a rainha da Inglaterra, por exemplo. É sério, eu não tô de brincadeira. E por que não vale a pena discutir isso aqui no Brasil, cara? Porque, como vocês sabem, recentemente teve a porcaria da PEC da blindagem. E honestamente, eu não vou comentar sobre isso, porque vocês sabem que isso aí é chover no molhado. Isso aí é tapar o sol com a peneira. Isso aí é falar a mesma coisa de sempre, é bater na mesma tecla. Eu falar sobre isso não vai adiantar merda nenhuma. O Tinoco falar sobre isso não adianta merda nenhuma. O Dr. Fran, que eu sigo ele em todas as redes sociais, não adianta você falar isso não, cara. Não adianta esses caras falarem sobre isso, porque no final tudo vai ficar a mesma merda. O povão quer picanha com cervejinha gelada. O povão quer ficar aí fazendo seu churrasco agora sexta-feira, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Quer fazer churrasco no sábado, no domingo. Quer sair no shoppingzinho comprar coisinha boba. Quer comprar o Pink da Virgínia. É isso que o povo quer, então eu não tô cagando e andando pra isso. Não vale a pena discutir esse tipo de coisa no Brasil. Porque o povo é tão fútil que basta você ver o maior youtuber do Brasil. Você sabe quem é o maior youtuber do Brasil? Bispo Bruno Leonardo. Sério. Eu até quase matei o microfone, desculpa. Bispo Bruno Leonardo é o maior youtuber do Brasil. Sabe o que esse cara é? O cara é um pastor que toma dinheiro do povo. Meu Deus, eu não sei como. Eu não sei como. O brasileiro é o povo mais enganado do mundo. E ao mesmo tempo ele gosta de ser enganado. Então não dá pra você... Mano, se eu fosse rico, sabe o que eu ia fazer? Eu ia sair com todas as minhas trolhas aqui, todas as porcarias que eu tenho aqui, tá? Esses bonecos que tem aqui atrás. Esses bonecos, esse meu microfone, esse meu notebook que eu tô gravando aqui com vocês, essa minha luz aqui. Eu ia pegar todas as minhas porcarias que eu tenho e ir embora, ia morar na Austrália. Ou ia morar no Reino Unido, na Espanha. Ia morar em algum local, país desenvolvido, ou até mesmo aqui do lado mesmo, Paraguai, Uruguai. Inclusive eu acho lindo a história do Uruguai, porque se não fosse eles se separando, né? Na época da Cisplatina, se eles não tivessem separado do Brasil, olha a merda em que eles estariam. Ainda bem que eles saíram e se tornaram o melhor país da América do Sul para se viver. É fato, mano. Não tem como você falar, mas é fato. É fato comprovado. O Uruguai é o melhor país para se viver, mano. Melhor país para se viver é o Uruguai. E isso é muito por conta da guerra que eles tiveram para se tornar um país independente quando ainda era Cisplatina. Eles brigaram com o Brasil, teve a guerra da Cisplatina e eles ganharam. Eu assim, ó, bato palmo pros uruguaios, porque esses caras aí são guerreiros, tá certo? Esses caras aí são guerreiros. Esses caras aí realmente fizeram o certo pela sua pátria, pela sua nação. Enfim, então, cara, falar essas coisas assim é tipo assim, é falar pro vento, né? Falar pra parede, é isso, é falar a mesma coisa de sempre e não vai adiantar em nada. Então, cara, desde que me conheço por gente, eu sei que essa galera que tá no governo vai fazer esse tipo de coisa. Então, tipo,
Não adianta você pedir influenciador, não adianta você pedir isso, você pedir aquilo pra você ir falar sobre esse tipo de coisa, porque no final disso tudo não vai adiantar nada. Quem deveria fazer isso era o povo. O povo tinha que se revoltar igual foi lá no Nepal, que todo mundo tá dando como exemplo de vida, né? Mas não é bem assim. Nepal não é essas grandes coisas, mas no Nepal aconteceu isso. A geração Z foi lá e se revoltou com o governo comunista que tem lá e o pessoal ficou revoltado e decidiu tacar pedra, fazer manifestação. Acontece que aqui no Brasil fizeram isso em 2013, 2014. Só que você viu o resultado, né? Chegamos em 2025 e acabou-se a revolução de 2013, 2014 e não existe mais isso. Porque o que aconteceu? Aconteceu que o próprio governo criou anticorpos. É como se fosse assim, você tomou um antibiótico, você estava com gripe, por exemplo. Aí você tomou um antibiótico. Aquele antibiótico funcionou para você na primeira gripe, né? Aí você pega gripe de novo. E aí você toma o mesmo antibiótico, mas não funciona. Aí você vai tomar um outro, mais forte. E aí depois você pega gripe de novo. Aí você toma o mesmo antibiótico, não dá certo. Você vai tomar um outro mais forte. O que está acontecendo nesse processo? Está acontecendo que simplesmente o vírus que está dentro do seu corpo está ficando mais forte. Quanto mais remédio você está dando para o seu corpo e para ele, mais forte ele está ficando. Está criando anticorpo nessa bosta. Porque você está se automedicando. Você não tá indo no médico para resolver o problema e só tá injetando remédio. É isso que acontece. É isso que acontece. Aí o resultado é o quê? O resultado é que vai chegar um momento que você não vai conseguir nem curar isso aí. Entendeu? Aí vai gerar uns problemas graves para você. Isso que acontece também aqui no Brasil. A gente dá o remédio errado, muitas vezes, ou dá o remédio ali, aí o remédio dá certo de imediato, depois vai de novo, começa a doença mais uma vez, aí você dá o remédio de novo, não funciona, você tem que dar outro remédio. Aí você dá outro remédio, acaba funcionando, mas depois volta de novo, e é sempre isso que acontece. Entendeu? Aqui no Brasil, isso sempre acontece, tá? Você dá o remédio e nada adianta. Você dá o remédio e nada adianta. É isso que acontece. Então, no final disso tudo, o próprio sistema vai criar anticorpos assim como o vírus, ele vai ficar mais forte e você vai se ferrar no final. Então não adianta você vir cobrar deputado. Aí vem os caras falar assim, ai, mas o Nicolas votou sim, fique de olho. Gente, no final disso tudo, sabe o que vai acontecer? Nicolas Ferreira 2034 vai ser presidente do Brasil. Coloque isso gravado na tua cabeça. 2034, Nicolas Ferreira presidente do Brasil. Isso é fato. Isso é fato, tá? O brasileiro, ele gosta, no final disso tudo, o brasileiro, ele é o povo mais enganado do mundo e, ao mesmo tempo, ele gosta de ser enganado, tá? Então, o Nicolas Ferreira vai ser presidente em 2034 e isso não é tirado da minha cabeça, tá? Você vê aí os vídeos dele no TikTok, vídeos dele em rede social, você vê que pega milhões de visualizações. E é fato, ele tem muito apoiador. Ele tem muito apoiador. Não tem como tirar isso da minha cabeça de que ele vai se tornar um presidente daqui a algum tempo. Isso aí não é sendo a favor dele e achando que tá certo o que ele fez. Não é isso. É dizer constatação de fato. Infelizmente é isso que vai acontecer. E essa é a realidade, tá? É isso que vai rolar. E com relação a isso também, né? Falando sobre isso também, a gente tem uma briga política no Brasil que também dificulta a conversa sobre esse assunto. Por um lado, a gente tem o petismo, por outro lado, tem o bolsonarismo, por outro lado, tem o MBL, tem isso, tem aquilo. Tem vários movimentos políticos que afetam o debate e afetam a conversa, sabe? Se a gente falar mal do Nicolas, a gente é petista. Se a gente fala mal do Lula, a gente é bolsonarista. Se a gente fala mal dos dois, a gente é centrão. Se a gente fala mal do centrão, a gente não é nada. A gente tem que ser rotulado com alguma coisa. Tipo, hoje em dia a política no Brasil se resumiu a rotular pessoas com algo. É tipo assim, ah, você é o Todd. Ah, não, mas você é do time Nescau. Ah, não, você é do time Todd e Nescau. Ah, do time não sei o quê. Hoje em dia é isso, entendeu? Hoje em dia virou isso.
Hoje em dia você é rotular você como Toddy, Nescau ou os dois. Então, hoje em dia é isso que virou o Brasil. Virou rótulos. Você simplesmente entra para um rótulo e se você apoia um tal rótulo, você tá ok. Se você não apoia, você é outra coisa. E se você não apoia nenhum dos dois ali, você não é nada. Você é um zero à esquerda. É isso. Então é muito difícil discutir esses assuntos políticos aqui no Brasil. Por quê? No final disso tudo, o que que acontece? Acontece que a sua voz não é ouvida. Você não vai ser ouvido no debate, porque você não apoia ninguém. É essa a verdade. É essa a verdade. Você não apoia ninguém, você não bate em ninguém, entendeu? Essa é a realidade. Se você não bate em ninguém, se você não fala mal de ninguém, se você não é isso, é aquilo, você não cresce, você não sai do lugar. Então, tipo assim, você vai entrar para um mercado que literalmente é um mercado em que ele é só feito de treta e polêmica. Se você não faz isso, você é um zero à esquerda, tá? Então é complicado demais comentar sobre isso. Hoje em dia, eu acho que as pessoas que tentam também falar sobre essa PEC e várias outras PECs que estão surgindo aí, PLs também, da anistia e não sei mais o que e tal. Quando as pessoas falam disso também, elas sempre vêm com aquele discurso que eu odeio, sabe? O discurso clichê. Vou comentar sobre isso em algum vídeo do canal, que é o discurso clichê. Cobrem os seus deputados, cobrem os seus políticos que você votou em 2022. Eu acho que esse cara não tem... Eu creio que ele só repete essa frase porque os professores da escolinha dele, que ele viveu a vida dele inteira, repetiu essas frases, clichês, né? Igual aquela frase lá, o cara não tem braço e ele toca piano com o pé. E eu que eu tenho a mão aqui e o braço, eu não toco piano, cacetada, eu sou um fracassado na vida. Aí fica se auto-menosprezando, se autodepreciando. É esse mesmo tipo de pessoa que usa esse tipo de frase clichê. Cobre seus políticos, cobre não sei o que, lá de 2022 que você votou neles. Cara, ninguém vai cobrar nada e no final ninguém sabe quem votou em quem, tá? Ninguém sabe quem votou para deputado federal em 2022. Ninguém lembra disso, cara. Ninguém lembra. Tem gente que não lembra do que comeu ontem, Zé. Tem gente que não lembra do que comeu no café da manhã ontem. Então você imagina lembrar de gente que votou em 2022, cara. Quase 4 anos atrás. Pelo amor de Deus. Por isso que o brasileiro, o próprio brasileiro fala que o brasileiro tem memória curta. Porque de fato ele tem mesmo. Ele não consegue lembrar. Ele não consegue lembrar. Então, cara, eu vou falar a real pra vocês. No final disso tudo, isso aqui é a conversa mais rasa que tem. É a conversa mais fraca que tem. E é a conversa também que a mim mais enjoa. Porque, pra mim, cara, é trazer gente pro canal que não é uma pessoa que pensa, sabe? Que raciocina. Gente que raciocina. No final, você só traz gente. Você só traz gente ruim, Zé. Você só traz gente negativa. Só gente que não pensa. Só analfabeto funcional. Só gente que não tem cabeça, sabe? Pessoa que não tem cabeça, não liga neurônios. Creio que nem tenha neurônios no cérebro dela. Eu acho que foi derretido pelo TikTok e pelas falas desses influencers que apoiam um lado da moeda. Então, cara, no final disso tudo, não adianta nada, porque o resultado é esse. O resultado é ter a sacanagem que sempre teve, né? Desde quando a gente nasceu. E também ter esses caras aí apoiando a sacanagem, né? Então, é isso aí, mano. No final disso tudo, a melhor saída para o Brasil é o aeroporto, tá? A melhor saída para o Brasil é o aeroporto. A gente acha que o mundo inteiro tá ruim, mas quando você vai ver, não é bem assim não, cara. É só o Brasil que tá essa porcaria mesmo. Você vai para outros países, pode ter certeza que não tá desse jeito, não tá dessa forma, não tá como está aqui no Brasil. Não tá dessa forma como tá aqui no Brasil, enfim. Então, eu acho assim, cara, eu acho que no final disso tudo aqui, eu espero que você
Entenda meu ponto de vista. Por que que não vale a pena discutir sobre isso? E porque também política aqui no Brasil é mais uma coisa de comadre, que tudo vira pizza do que tudo, né? Aliás, todas as frases aqui que eu disse, ditados populares que eu comentei nesse vídeo, eu creio que vieram da política, porque não é possível. Eles todos fazem sentido e todos têm contexto com relação à política. Mas enfim, né? O próprio brasileiro fala também uma outra frase que é muito interessante. Os incomodados que se retirem. É isso.